Namastê. Você tem medo de encarar o novo? Tem medo de novas situações? Tem medo de dar asas às suas novas ideias? Então fica comigo até o final, que nós vamos esmiuçar esse assunto e quem sabe possamos encontrar o motivo de você ser assim. Sou Fátima Leite, sejam muito bem-vindos ao canal Solari. Veja bem, existe um grande motivo para o medo existir. Ele é responsável por preservar a nossa vida. Ele é responsável por preservar a nossa segurança. Por causa do medo, nós podemos evitar um afogamento. Por causa do medo, quando nós vemos qualquer animal selvagem, a gente sai correndo, a gente foge. E da mesma forma, qualquer situação de perigo, a gente quer evitar. Todas essas situações são para preservar a nossa vida. E quando o medo é prejudicial? O medo se torna prejudicial quando ele é um medo imaginário, quando ele paralisa você de agir. Não é que aquela situação vá acontecer, mas você imagina que sim. E por que você imagina isso? Porque você quer se autopreservar. Na maioria dos casos, são probabilidades de situações que ocorreram lá atrás que você sente medo que se repitam. Então, para evitar a qualquer custo reviver aquela experiência que de alguma maneira te constrangiu, te marcou, ou criou, vamos dizer assim, criou qualquer sentimento ruim, você prefere evitar aquela situação. Então, perceba, se for algo tão forte, tão impactante, que tenha te causado algum tipo de trauma, é importante você buscar uma ajuda profissional. Mas, em outros casos, perceba que estatisticamente pensando, se você achar que aquela situação vai se repetir, que chance tem daquela situação se repetir se você mudou com o tempo? As situações, as circunstâncias são outras e as pessoas envolvidas também o são. A situação é totalmente diferente agora. Então, por que haveria qualquer possibilidade daquela situação de medo lá atrás, de constrangimento, se repetir agora? Não, de jeito nenhum. É muito raro isso acontecer. Perceba, exatamente nesse momento, existem duas e apenas duas possibilidades de você se permitir viver aquilo. Negando, achando que vai ser horrível, que vai dar tudo errado, ou pensando positivamente e acreditando que pode ser que tenha um resultado positivo. Mas veja, você tem que ter consciência do momento que você está vivendo para poder fazer essa escolha, olhando para dentro de si, perguntando a si próprio, esse medo é real ou é um medo imaginário? Por que eu estou com medo nesse momento? De que eu tenho medo? Veja, e se der tudo certo? Você vai estar abrindo mão de inúmeras experiências que viriam
em consequência dessa decisão. Não é mesmo? Se der tudo certo, olha que maravilha! Quantas experiências você vai poder ter daí em diante. Mas se você se negar a isso, você está se paralisando, você não está se permitindo agir. E a vida é um movimento constante. Então, perceba, qual é o próximo passo que você tem que dar? Você tem que lembrar que se você tiver pensamento negativo, você vai atrair resultado negativo. E se você tiver pensamento positivo, vai atrair um resultado positivo. Isso me faz lembrar do Henry Ford. Sim, do Henry Ford. Um dia ele estava analisando tudo que ele estava vendo ali naquela época dele e ele falou: o carro já existe, mas eu quero criar um carro mais econômico e menor, que possa dar no máximo 4 ou 5 pessoas e que consuma menos combustível. E você sabe que na época foi uma gargalhada geral, riram muito dele, ridicularizaram o Henry Ford quando ele lançou o primeiro modelo dele de carro. Disseram que seria uma carroça com rodas. Mas ele sabia que dentro dele e aqui que era apenas uma questão de tempo e um pouco mais de empenho para chegar ao resultado que ele buscava. E ele estava coberto de razão. Uns 2 anos depois, quando o primeiro carro, do jeito que ele queria, dentro dos moldes que ele desejava, quando surgiu, foi um sucesso total em vendas. E a indústria Ford foi crescendo no mundo inteiro. Observe, por conta dessa experiência, o Ford citou uma frase que entrou para a história. Henry Ford disse o seguinte: se você pensa que pode ou pensa que não pode, das 2 formas você está certo. Lembre-se, você é a criatura de mais alta capacidade na Terra. E existe uma suprema e infinita sabedoria que te permitiu a vida, que te permitiu toda essa capacidade, essa desenvoltura de criar, de se inspirar, de fabricar. Existe uma suprema e infinita sabedoria cuidando de você, cuidando de mim e de todos nós ao mesmo tempo. Então, o que você deve fazer é pedir orientação a essa infinita e suprema sabedoria. E fique atento aos sinais, porque com certeza a resposta virá. Pode ser através das pessoas, pode ser através de um livro e pode ser através das suas próprias experiências. Mas de alguma maneira você vai perceber que é aquela resposta que você estava esperando. Para finalizar, lembre-se de olhar para dentro de você, ver todas as circunstâncias em volta e se perguntar: por que eu estou com medo? Esse medo é real ou imaginário? Quais são as possibilidades
disso dar certo? Quais são as possibilidades de dar errado? Veja, não existe garantia de nada no mundo. Absolutamente nada. Então, por que você vai pensar que vai dar tudo errado? Lembre-se, e se der tudo certo? E se sair tudo exatamente ou melhor do que você estava esperando? Olha que maravilha que será. Então tenha coragem de agir. Tenha coragem de enfrentar essa precaução, esse medo lá dentro, que muitas vezes paralisa você. Sabe, eu admiro e sou muito grata ao Criador, porque mesmo Ele sabendo que nós estamos em crescimento, em desenvolvimento, podemos errar ou acertar, Ele nos orienta o tempo inteiro. Mas não vai fazer absolutamente nada por você, porque Ele te deu o livre-arbítrio para que você delineasse a sua vida de acordo com as suas próprias escolhas. Então, você vai dar o passo que você achar melhor para você mesmo. E o Criador vai continuar a te amar, vai continuar a te proteger e te orientar. Lembre-se, todos nós, cada um de nós, estamos em crescimento. Então faça o possível para cada passo seu delinear a sua vida de acordo com a sua evolução, com o caminho que você quer atingir, com o caminho que você imaginou ser melhor para você mesmo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Vamos ser a diferença que queremos ver no mundo. Exatamente nesse momento, se é a sua primeira vez aqui em nosso canal, eu quero convidar você a você se inscrever. Assim você nos ajuda o nosso canal a crescer. E o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é bom e vai levá-lo a mais e mais pessoas. Eu te agradeço de todo o coração. Fique com Deus. Um abraço gigante, saúde e paz.